Olá pessoal, hoje a livraria Tesouros do Absurdo traz para você esta nossa obra, Guia do Palácio Nacional de Mafra. O Palácio Nacional de Mafra foi construído pelo rei português Dom João V e o palácio era exatamente a sede da monarquia portuguesa antes da monarquia migrar para o Brasil em 1808. Existem inúmeros mistérios que cercam o monumento de Mafra, que ainda permanece encerrado dentro de um enigma. O monumento em si tem sido incensado, denegrido, tem autorizado maniqueísmos ideológicos, tem tido sob ele disenções estéticas, servindo para os mais diversos gostos. Todas as indagações a respeito do monumento em si. Entretanto, por mais inverossímeis ou verossímeis que essas indagações podem ser feitas, sem sombra de dúvidas, e esse é um fato que tem sido bastante espinhoso para muitas pessoas, a ideia de que as razões que nortearam a edificação do monumento por Dom João V têm, evidentemente, uma forte característica de exercício de um poder sacralizador, bem como um sentido providencialista dentro da história de Portugal. Portugal, com este monumento, assume um papel fundamental na história da cristandade. Aliás, toda a história da coroa portuguesa, desde o início da nacionalidade de Portugal, com o primeiro rei, Dom Afonso Henriques, verifica-se já o chamado caráter providencialista da história portuguesa. Mas esse providencialismo e esse messianismo que perpassam toda a trajetória histórica de Portugal, de modo algum, podem ser inclusivamente lidos e entendidos dentro dos discursos messiânicos e providencialistas usuais, pertinentes ou respeitantes à chamada heterodoxia. Porque os movimentos messiânicos e providencialistas têm, entre outras finalidades, a destruição do Ocidente cristão. Isso não passa na linha de horizonte da história portuguesa. Portanto, quando se fala em providencialismo e messianismo, por toda a trajetória histórica da coroa portuguesa, essa temática tem que ser uma temática analisada com muito cuidado e sob determinadas regras, e absolutamente ela pode ser reduzida ou constrangida ou misturada com as outras vertentes de heterodoxia que perpassam a história da cristandade. O monumento de Mafra é um exemplo paradigmático deste processo. Por quê? Entre outras coisas, o monumento foi feito como sendo a réplica da Celeste Jerusalém. Uma das coisas que vai notabilizar o reinado de Dom João V é exatamente a construção de determinados monumentos que terão efetivamente o compromisso de escrever a história de Portugal como a Nova Roma. A Nova Roma foi um termo criado por Camões. E Camões, ao criar essa terminologia, ele fala que Lisboa é a Nova Roma. Lisboa foi construída sobre 7 colinas, exatamente como Roma, exatamente como Troia. Então, Dom João V cunhou para Lisboa o chamado Projeto Imperial, da Roma Imperial. Lisboa, ele dividiu Lisboa em 2 hemisférios, Lisboa Oriental e Lisboa Ocidental. E até hoje é assim. O plano urbanístico de Lisboa, até hoje você tem a Lisboa do Oriente e a Lisboa do Ocidente.
Então, esse projeto imperial, esse programa gibelino, né, na sua essência, levou Portugal inúmeras vezes a estabelecer com a Igreja de Roma relações não tanto pacíficas quanto possa se pensar, porque para nós termos uma ideia de que essa ideia da catolicidade portuguesa, Portugal é cristão, mas não é católico. A influência bizantina em Portugal, do cristianismo bizantino, é muito mais presente do que o cristianismo latino, católico. Dos 34 reis portugueses, 19 foram excomungados. Exatamente porque havia um tipo de cristianismo na história portuguesa, mas esse cristianismo não é o católico. É um outro tipo de cristianismo, condenado pela Igreja de Roma. Então, a própria divisão de Lisboa em 2 hemisférios para adequar Lisboa à profecia que preconizava a síntese do Oriente com o Ocidente, né? Então, a capital do Império, que haveria de vir, seria a síntese do Oriente com o Ocidente. Dom João V planeia Lisboa desta forma. A própria criação da chamada Basílica Patriarcal, né, que é um autêntico simulacro do Vaticano, da corte pontifícia dentro da capela. Não é? Portugal é o único país do mundo que tem algo equivalente ao Vaticano, que é o Patriarcado de Lisboa, sobre o qual conversa-se muito pouco a respeito disso. Dom João V também criou o chamado Aqueduto das Águas Livres, que existe até hoje, em Lisboa. Né? O Aqueduto das Águas Livres é exatamente uma construção, um tipo de construção que era uma prerrogativa dos augustos romanos, dos imperadores romanos. Né? Portanto, o Palácio Nacional de Mafra vem na esteira de algumas construções que o rei luso Dom João V, chamado de Rei Sol, como na França, vem na esteira desses consideráveis dessas consideráveis assunções simbólicas, bíblicas, cristãs, que a coroa portuguesa vai trazendo para si, dentro do seu bojo histórico. Portanto, a Mafra, entre outras coisas, adquire um cenário, o Palácio Nacional de Mafra adquire um cenário muito mais misterioso, notadamente tendo em vista que trata-se da réplica da Celeste Jerusalém, que é a cidade de Deus que aparece no Apocalipse a quando do fim dos tempos. Toda a história de Portugal, toda ela, de norte a sul, de leste a oeste, nas igrejas, os conventos, os castelos, os palácios, toda ela foi construída em cima de uma ideia providencialista, que confere a Portugal um papel primordial dentro da história da cristandade, algo semelhante ao que tinha sido Israel. E essa faceta da história portuguesa é absolutamente desconhecida no Brasil. Absolutamente desconhecida. Mas essa é a faceta que está por trás de toda a história de Portugal. Toda ela. Portanto, esta obra é uma obra fundamental, porque aqui, além dos questionamentos sobre quem foi o arquiteto do Palácio Nacional de Mafra, alguns atribuem a Ludovici, de uma forma equivocada, não só o projeto arquitetônico em si é analisado, bem como todos os mistérios que vão cercar o Palácio Nacional de Mafra. O guia foi elaborado exatamente para... Ele tem uma fartíssima documentação iconográfica, tem uma fartíssima bibliografia, e foi elaborado de tal modo que quando um leigo, após estudar a obra, ler a obra,
entrar no palácio, ele vai conseguindo se nortear, né, pelos símbolos, pelas mensagens que estão presentes no Palácio Nacional de Mafra e que Dom João V deixou expresso. O palácio foi construído com o ouro do Brasil, vejam vocês, que foi muito bem aplicado pela coroa portuguesa. O ouro do Brasil também ajudou a construir a chamada Biblioteca Joanina da Universidade de Coimbra, que é simplesmente um outro projeto absolutamente monumental de Dom João V, além de ter ajudado a construção de Lisboa como Nova Roma, conforme havia sido colocado por Camões. Muito bem, adquira a sua publicação, entre no site do Instituto Mucaraj Brasilã, na loja virtual do site www.imub.org/loja, e ali está a sua publicação, que pode ser adquirida em dois formatos, em formato de e-book ou em formato impresso. Muito obrigado pela sua atenção. Um abraço.